Olá! No vídeo de hoje vamos conversar sobre como publicar um artigo científico em uma revista acadêmica qualificada pela primeira vez. Para quem não me conhece, meu nome é Tainara, eu sou doutoranda em Letras na Universidade Federal do Paraná e eu falo muito de vida acadêmica aqui e no Instagram. E eu estava conversando com os meus seguidores lá no Instagram sobre a publicação de artigos científicos e surgiu essa dúvida por meio de algumas pessoas que ainda estão na graduação. Então vamos começar por aí. Primeiramente, se você tem o intuito de publicar artigos científicos, eu imagino que você tenha interesse na área da pesquisa. Então seria muito bom que você tentasse entrar em uma iniciação científica. Na iniciação científica, você vai dar os seus primeiros passos como pesquisador, você vai aprender como se faz pesquisa de fato e você vai precisar escrever um artigo, escrever um trabalho na sua iniciação científica, apresentar a sua pesquisa em eventos e você vai ter ali um orientador te acompanhando. Então, para a maioria dos pesquisadores, a primeira publicação é o trabalho oriundo da iniciação científica. A iniciação científica geralmente dura ali em torno de 1 ano e depois desse 1 ano tem-se esse produto final que costuma ser o artigo científico e que o orientando publica junto com o orientador. Isso é muito importante porque é uma questão de titulação. A maioria das revistas não vai aceitar um artigo somente de um graduando. Algumas aceitam, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas são revistas que têm uma qualificação menor, ou seja, não vão valer tanto assim no seu currículo como se você publicar com o seu orientador ou com outro professor que tenha titulação. Não necessariamente você precisa publicar com o seu orientador, mas já vamos conversar sobre isso também. Vamos por partes. E aí, quando eu falo isso, já vem a primeira indagação. Ok, mas a minha universidade não costuma ter tantas vagas de iniciação científica, o que é super comum principalmente para universidades menores e universidades privadas. Então, o que você pode fazer? Uma segunda ideia é utilizar o seu texto do seu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Na maioria das universidades, o TCC é um artigo científico. Na minha foi, inclusive, eu publiquei o meu TCC depois como artigo científico juntamente à minha orientadora. E ele foi aceito por uma revista da USP, uma revista qualificada. E aqui nesse ponto, a primeira coisa que eu queria falar antes de tudo é que foquem em revistas gratuitas de universidades. Por quê? Porque há muitas revistas que nós chamamos de revistas predatórias, que elas cobram muito caro, ou às vezes até não é tão caro, mas cobram um valor significativo para publicar o teu trabalho. Só que elas não têm credibilidade de fato no mercado, porque o objetivo principal delas não é a divulgação científica, mas sim o lucro, o dinheiro que vocês vão pagar por isso. Então vou dar um exemplo. Quando eu estava no início da minha iniciação científica, eu apresentei ela em um evento e ela foi publicada nos anais do evento. E depois eu recebi um e-mail de uma editora predatória, cobrando uma taxa super significativa de R$300 para fazer a publicação do meu trabalho. E ela dizia o seguinte: o seu trabalho apresenta um ótimo nível científico e não sei o que lá, elogiou um monte meu trabalho. Só que eu sabia que não era verdade. Eu tinha essa noção de que eu estava começando. Logo percebi, é claro, que eles queriam, na verdade, meu dinheiro. Eles iam publicar o trabalho, sim, não era um golpe, mas não ia valer tanto assim no meu currículo. Na verdade, eu ia queimar um trabalho. Por quê? Porque quando você publica um trabalho em um lugar, ele não é mais inédito. Então, se você publica de novo o mesmo trabalho em outra revista, é um autoplágio, não pode fazer isso. Então, não queime os seus trabalhos com essas revistas pagas. Vão para as revistas das universidades públicas do Brasil. Aí vem outro problema. Ah, Tainara, mas o meu TCC vai ser apresentado só no último ano da minha faculdade e eu já quero publicar alguma coisa antes para eu ir para o mestrado com alguma publicação. A primeira coisa é a seguinte: você não precisa ir para o mestrado com várias publicações. Eu mesma não tinha ali um currículo muito vasto. É a partir do mestrado que o teu currículo começa a ser construído efetivamente. Claro que você já pode ir se adiantando, tentar publicar ali antes, isso é ótimo, mas não se apressem tanto, não fiquem desesperados acerca disso. Mas prosseguindo, para quem não quer esperar o TCC para publicar, temos também uma solução. Vocês viram, né? Cada problema que vocês dão aí, eu trago uma solução. Então já curtam o vídeo, se inscrevam se forem novos por aqui e vamos para a solução desse problema. Então, a sua universidade não tem IC, você não quer esperar o TCC, o que fazer então?
Bom, considerando que essa universidade não tem muitas possibilidades de ser, eu imagino que talvez ela também não tenha muitas possibilidades de grupo de estudo, PIBID, PET e outras coisas assim como a minha universidade que tinha IC tinha. Então eu estou considerando isso. Mas se a sua universidade tiver a possibilidade de grupos de estudo, essas coisas, entre. Porque é bem comum que eles publiquem coisas juntos, ou então mesmo que não publiquem, que a partir dos diálogos, das conversas, você aprenda a ter um olhar mais crítico, mais analítico e a se tornar um pesquisador, e isso pode ajudar indiretamente na sua publicação. Mas, prosseguindo, uma ideia é que então, nos trabalhos finais das disciplinas, quando os professores pedirem ali uma análise, muitos professores na graduação não pedem um artigo completo, pedem ensaios, mas outros já costumam pedir o artigo completo. Então, basicamente, você pode aproveitar esses trabalhos finais das disciplinas. E aí, caprichem no trabalho final, mas caprichem mesmo, sabe? Usem teóricos sólidos, façam análises legais. E aí, se o teu trabalho estiver de fato bom, porque também não vão fazer isso com qualquer trabalho, né? O trabalho tem que estar bom. Vocês podem falar com o professor da disciplina. Professor, eu tenho interesse em publicar um trabalho. Você acha que esse trabalho aqui que eu fiz para a sua disciplina, de repente, poderia ser ampliado para que nós pudéssemos publicar juntos? É claro que pode ser que o professor não queira fazer isso. É claro que pode ser que o professor fale, não, seu trabalho ficou ruim. Que o professor não queira vincular o nome dele ao seu. Você pode levar vários nãos por razões diferentes. Mas se você não tentar, vai ser a mesma coisa que o não. E eu conheço muitos professores que aceitariam, que ficariam até mesmo muito felizes em ver um aluno demonstrando interesse. Eu seria uma professora que faria isso, se o trabalho estivesse minimamente bom. Mas eu fiz 2 graduações, certo? Eu fiz uma graduação presencial e fiz uma graduação EAD. E eu sei que na graduação EAD nós não temos uma abertura muito grande com o professor, nós não temos essa proximidade com o professor, então até mesmo as disciplinas costumam pedir trabalhos mais curtos, provas em vez de artigos ali no final. Então pode ser que você também não tenha essa abertura de construir aquele trabalho final, entregar e conversar com o professor e pedir para publicar em conjunto. Mas aí temos outra solução, que sinceramente é a menos ideal, mas é melhor do que nada, que é você tentar publicar sozinho, novamente, em revistas qualificadas, revistas ali de universidades públicas, que sejam voltadas para alunos de graduação. Ah, Tainara, mas não é fácil de achar essa revista. Realmente não é fácil, é muito mais difícil achar essas revistas ali com chamadas abertas para alunos somente de graduação do que achar revistas para mestres e para doutores, certamente. Por quê? Porque para a revista é interessante que as titulações sejam mais altas para que ela seja mais qualificada, para que ela receba uma nota maior. Quando eu falo de qualificada, não é só uma revista que pode, que está apta a publicar, não. É uma revista que foi avaliada pela CAPES e que a ela foi atribuída uma nota. É claro que você não vai publicar em uma revista que tenha uma qualis alta, porque a qualis da revista, que é essa nota, para ser alta, vai aceitar artigos de pessoas que têm uma titulação alta também. Uma coisa leva a outra, então você vai conseguir publicar somente em revistas com a qualis mais baixa. Porém, publicar em revistas com qualis baixa é melhor do que não publicar nada. Ah, eu não consegui que algum professor publicasse comigo um artigo, não tive essa abertura em nenhum momento, mas eu consegui publicar sozinho em uma revista que aceitava somente graduandos, 3 artigos. Somando esses 3 artigos, pode ser que talvez você alcance uma nota próxima a de um artigo qualificado. Claro que essa não é a situação mais ideal, mas nós temos que avaliar o nosso contexto. Às vezes não dá para eu construir um currículo espetacular diante da situação que eu me encontro naquele momento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, inclusive na internet, porque as realidades são muito diferentes. Ah, se para publicar um artigo eu preciso sempre de um professor, eu precisarei ter feito IC, eu precisarei ter defendido meu TCC, então eu não vou conseguir. E não é assim, há vários possíveis caminhos. É claro que uns caminhos são melhores, são mais ideais, vão deixar o seu currículo mais bonito, vão te fazer ter mais pontos, e outros não tanto, não vão ter aquele prestígio tão grande de ter publicado com um doutor, de ter publicado em uma revista super conceituada, mas ainda assim é uma vitória. E a gente tem que aprender a valorizar as nossas pequenas
pequenas vitórias. Porque a nossa carreira acadêmica, ela vai ser uma sucessão de pequenas vitórias. Grandes vitórias serão poucas. Então muita gente deixa para comemorar somente quando teve o TCC aprovado. Mas por que você também não comemora quando você passa em uma disciplina, quando um professor elogia o seu trabalho, quando você consegue uma vaga de estágio na sua área, tirou um 10, tirou um 9, tudo isso é motivo de comemoração. Sinta-se feliz pelas pequenas vitórias, porque são elas que constroem as grandes. E isso foi algo que eu tive comigo desde o início da minha carreira, que eu acho que me ajudou bastante, porque de uma forma ou de outra, isso te ajuda a ter ânimo para ir atrás de coisas maiores. Ficar feliz pelas pequenas conquistas é uma forma de se motivar para trabalhar mais. Principalmente nesses últimos tempos que estamos tão desmotivados devido a essa comparação excessiva que temos aí na internet. Mas não pensem que eu sou daquelas pessoas extremistas. Eu não olho o lattes de ninguém. Eu não olho o que as pessoas publicam, que as pessoas escrevem para eu não ficar me comparando. Acho que não é bem assim, né? Você precisa ter um pouco de maturidade e olhar aquilo que as pessoas estão fazendo como uma forma também de pesquisa e não como uma forma de ficar se comparando e se lamentando. Olhem sim o que as outras pessoas estão fazendo, porque essa é uma forma de você entender quais são os caminhos, quais são as possibilidades. Não fiquem ali também stalkeando apenas um pesquisador, vamos ver o que as pessoas no geral estão fazendo. Eu já descobri muitos cursos gratuitos legais, já descobri muitas revistas que aceitavam artigos de pessoas que estavam com a mesma titulação que eu na época, vendo o que outros pesquisadores estavam fazendo, porque não é uma forma de você copiar o caminho do outro, é uma forma de você conhecer quais são os possíveis caminhos. E o tempo todo tem em mente que há várias realidades diferentes, então não pense assim, o que eu posso fazer de melhor no mundo acadêmico, mas sim o que você pode fazer de melhor dentro da sua realidade, que vai ser diferente da realidade daquele blogueiro de estudos que você assiste. Então vamos resumir aqui todas as dicas dadas hoje. Em primeiro lugar, evitar revistas predatórias. Porque esqueci de comentar, às vezes uma comissão que vai julgar ali, atribuir notas aos currículos, vai ver que aquela revista é predatória e mesmo que você tenha publicado em uma revista, ela não vai contar para o seu currículo. Isso pode acontecer, inclusive, no meu programa de doutorado na Universidade Federal do Paraná. Na seleção de bolsistas, que acontece anualmente, há uma cláusula que diz que os artigos têm que ser publicados em revistas bem avaliadas e não sei o que. Enfim, eles querem dizer que não aceitam de revistas predatórias. E aí há vários critérios para que a revista seja aceita. O segundo ensinamento do dia foi: procurem revistas de universidades públicas. Aqui vai outra dica. Geralmente, as universidades públicas que têm programa de pós-graduação em determinada área vão ter uma revista naquela área. E depois as dicas seriam publicar o seu IC. Aí, se você não tiver IC, publicar o seu TCC. Aí, se você achar que vai demorar muito, publicar trabalhos de disciplina com o professor da disciplina. Aí, se você não tiver essa abertura, tentar publicar sozinho procurando revistas que aceitem trabalhos apenas de graduandos. E essas foram, digamos que não umas dicas de hoje, mas o passo a passo, literalmente. Se vocês quiserem, eu posso fazer outros vídeos sobre outros temas que estão ali conectados a esse, como a estrutura de artigo científico, normas da ABNT, análise crítica, como funcionam os qualis da revista. Comentem aí o que vocês gostariam de ver aqui no canal e até a próxima!